Bom dia, pessoal. Vamos de BTC nessa terça-feira, 8 de março de 2022, agora 11h48 aqui na Espanha, no Brasil, 7h48 da manhã. A BTC segue respeitando a base da nuvem de Shimoku no semanal. A gente fez o fundo até agora nessa semana em 37.169. O fundo aqui da nuvem de Shimoku, a base no semanal está na altura de 37 mil dólares. A gente agora vai para uma terceira tentativa de retorno em direção à VWAP, que deu uma cedida, baixou para 41.400, 41.300. Então, a partir da terceira tentativa, passa a ser cada vez mais provável, mais factível, que a BTC promova esse retorno em direção à VWAP mensal. Depois da primeira, segunda, terceira tentativa, esse retorno passa a ser muito mais factível. Agora a gente vai para a terceira tentativa e é muito provável que a BTC consiga alcançar a faixa de 41.300, 41.400, para ali sim encontrar uma resistência, ficar namorando exatamente como aconteceu aqui e eventualmente transpassar. A BTC no diário está ameaçando perder a nuvem de Shimoku, está formando um corpo real de candle aqui inteiro para fora da nuvem, né, de cima para baixo, mas na verdade ela está desenhando uma grande figura triangular em que ela vai paulatinamente perdendo amplitude movimentacional para eventualmente promover uma explosão ascendente, dando seguimento a essa pernada impulsiva que vai levar a BTC para um patamar entre 80 e 100 mil dólares. Se a pernada, que vai ser a estocada final da onda 3 no semanal, ficar mais obtusa, a gente bate 80, se ficar mais aberta, a gente vai bater algo entre 90 e 100 mil dólares. Gente, na seara dos fatos, agora na Bloomberg, a contra-inteligência americana está identificando uma ação orquestrada entre Rússia e China. Eu avisei aqui no canal inúmeras vezes que essa venda de uma imagem de um Vladimir Putin que não teria ponderado as consequências financeiras da invasão, que não teria sopesado as consequências da exclusão do sistema financeiro russo, do meio SWIFT de quitações globais transnacionais, que não teria ponderado a exclusão das operações de Visa e Mastercard dentro da Federação Russa. Tudo isso eu falei aqui no canal, que estava me soando muito ingênuo por parte da mídia financeira tradicional. Agora, a contra-inteligência norte-americana descobre que existe uma ação orquestrada por trás disso tudo e a situação na Ucrânia vai ficando cada vez mais dramática, justamente porque as forças ucranianas, com suprimentos militares enviados por integrantes da OTAN, ficam resistindo como um gado indo para o abate, porque não tem como fazer frente a uma potência nuclear, como é o caso da Rússia, que inclusive dispõe de tecnologia militar que o americano ainda não dominou completamente, que são os mísseis hipersônicos capazes de levar ogivas nucleares para muito além da velocidade do som. E essa tecnologia já é objeto de controle não só pelos russos, mas pelos chineses. Os americanos vão iniciar essa corrida hipersônica nuclear ainda, e sem dinheiro para isso. Então, tudo isso tem uma fragrância muito interessante de uma virada, de um ponto de inflexão no domínio do dólar norte-americano. Toda essa revolução geopolítica que a gente está presenciando não é só não diz respeito somente aos interesses russos sobre o território ucraniano. Isso vai muito mais além dos interesses do Putin em relação à Ucrânia. Tudo isso pode ter desdobramentos até imprevisíveis. Para quem não sabe, né, o dólar norte-americano é a reserva cambial do planeta desde 1956, quando naquele conflito do canal de Suez a libra esterlina perdeu esse trono para o dólar norte-americano. A partir daquele conflito, os ingleses perceberam que quem mandava no planeta eram os Estados Unidos. E agora, em 2022, a gente vê todo esse coquetel
de acontecimentos, não só a saída vergonhosa dos Estados Unidos do Afeganistão, agora a total impossibilidade dos Estados Unidos intervir nesse conflito russo-ucraniano, e agora a contra-inteligência vê uma ação orquestrada da China em relação a tudo isso. Eu avisei aqui no canal que o beneplácito da China, o silêncio eloquente da China em relação à invasão russa sobre o território ucraniano tinha uma fragrância de uma ação orquestrada. Então agora tudo isso, a ameaça da Rússia de cortar o gás natural para o Nord Stream 1, que já estava em operação, foi suspensa a construção do Nord Stream 2, que era um gasoduto que abasteceria a Alemanha e cuja construção foi suspensa em razão de todo esse imbróglio geopolítico. E tudo isso vai fazer a BTC resiliente caminhar em direção a $1 milhão. Guerras não são boas. Esse tipo de conflito vai ceifando vidas. Mas eu avisei aqui no canal que a venda da imagem de um Putin supostamente perdido, que teria não calculado bem os seus passos, era um pouco precipitada, até meio ingênuo por parte da mídia tradicional. E agora a gente vê a Casa Branca tentando tratativas com a Venezuela de Maduro, sabendo que o sujeito tá lá no poder na Venezuela, muito em função do próprio Vladimir Putin, que vem apoiando o Maduro há mais de uma década. E a gente vê essa cena bizarra do Joe Biden enviando emissários em direção a Caracas para tentar substituir um eventual óleo russo barrado por um petróleo venezuelano. Uma tentativa tão bizarra quanto essa foi também os emissários da Casa Branca tentando se reaproximar do MBS, o Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, sabendo que essa outra figura bizarra, que já inclusive mandou esquartejar um jornalista dentro do consulado saudita em território turco, essa tentativa de aproximação da Casa Branca junto ao MBS outro intento completamente escatológico, já que é óbvio que o MBS não vai aumentar a produção de petróleo na Arábia Saudita só porque os Estados Unidos querem, sem antes convocar uma reunião da OPEP e com certeza sem antes consultar o seu parceiro de longa data, o Vladimir Putin. Então tudo isso é muito estranho. A fragrância de que isso vai ter desdobramentos hecatômicos no sentido financeiro internacional é muito forte. Tudo isso está só começando. Vocês vejam o tombo da Nasdaq ontem, que caiu quase 4%. Agora os futuros estão estáveis, está subindo 0,07% os futuros de Nasdaq. E a BTC, em condições normais, temperatura e pressão, era para estar desabando 10%, 20%, 30%. E ela segue resiliente, como um refúgio, que é a maneira pela qual a BTC vem sendo tratada até pela Bloomberg. Ou seja, eu morro e não vejo tudo. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto para analisar ADA, XRP, Shiba Inu, a tríade do metaverso. A BTC basicamente está desenhando uma grande figura triangular em que ela vai paulatinamente perdendo amplitude movimentacional para eventualmente explodir em direção a esse nosso alvo, que é a estocada final da onda 3, entre 80 e 100 mil dólares. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. E vou falar também da Luna. Tem muita gente me perguntando por que a Luna é tão resiliente a essas quedas brutais do mundo cripto. Eu já vou explicar como funciona a cunhagem de stablecoins dentro da Luna. É a primeira stablecoin totalmente DEX, descentralizada, que é um contraponto à principal stablecoin que existe hoje, que é o USDT, o dólar Tether, que é absolutamente descentralizado, absolutamente centralizado, né? A UST, que é a stablecoin do ecossistema Terra-Luna, é descentralizado. São como se fosse dois copos d'água em que se um está muito cheio, o outro é obrigado a esvaziar e um acaba compensando o outro. É um algoritmo muito interessante. Já eu vou falar desse ecossistema Terra-Luna, em que
Eles conseguiram engendrar uma stablecoin cujo suprimento é controlado de forma totalmente descentralizada. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.